Seja bem-vindo a mais um episódio do Excepcionais. Neste episódio, a gente vai falar sobre superação. Eu tô aqui com o Joel Krieger. Ele é, olha só esse currículo, 9º brasileiro a fazer os 7 cumes. Ele é também o 31º brasileiro a fazer o cume do Everest. Ele nada, ele pedala, ele corre, ele já fez Ironman, acabou de voltar de Cozumel. E o próximo desafio é o Canal da Mancha. Eu, como fui nadador, me interesso muito por esses assuntos. Então hoje a nossa conversa é como que o Joel tem tanta disciplina para conseguir fazer tudo isso. Seja bem-vindo, Joel. Tá, muito obrigado pela oportunidade de poder contar um pouco para as pessoas o que a gente faz e tentar mostrar, né, que a idade não é um documento, é só um número. Joel, você me contou que você fez esporte até os 18, 19 anos? 18. E aí depois, o que aconteceu? Aí eu fiquei trabalhando, me dedicando a isso. Qual a sua profissão, Joel? Eu sou engenheiro. Engenheiro? Eu me formei em engenheiro de computação. É mesmo? Na pré-história da computação. Temos muitos. Assim. Você deve ter sido um dos primeiros, né? Mais ou menos, né? Mas na época que ainda se desenvolvia... Engenharia da computação mesmo? Da computação. Eu fui para o Rio para fazer engenharia da computação. Eu tinha 17 anos. Baita curso. Aí fiz o curso no Rio e comecei a trabalhar na Cobra, que era a Companhia Brasileira de Computadores naquela época. E eu namorava a minha esposa, atual esposa, e eu fiquei 2 anos fazendo a faculdade, aí eu comecei a trabalhar com computação, que naquela época o déficit era tão grande quanto agora. Já era sentia muito dor? Grande, tá? E você tinha uma oportunidade de trabalho muito grande. Aí, em que mercado que você via muita oportunidade? Eu fui trabalhar na Fundação IBGE, tá? Fazendo o censo demográfico. Que demais. A gente estava fazendo o censo de 70. Sistema mesmo? Fazendo a apuração do censo. Tá? Então a gente tinha um software americano, né, e tinha que programar, e fazer as estatísticas e dar os resultados. E aí eu entrei no IBGE em 72, entrei na faculdade em 71, aí teve um concurso, eu fiz, aí eu comecei a trabalhar com esse processamento e aí nós fizemos algumas estatísticas importantes na área de migração, e ganhamos um prêmio. Tá? O meu chefe ganhou o prêmio, aí eu fiz a parte computacional. Que demais. Aí ele disse para mim, olha, eu vou te dar um aumento, tá? Eu vou dobrar o teu salário. Uau! Aí ele falou, o que você vai fazer? Eu falei, eu vou casar, porque a minha esposa tem para vir para cá só casando. Aí eu vou casar. Ele disse, eu vou cancelar o teu... Você é muito jovem para casar. Aí eu vou casei, cancelar o aumento. Aí eu casei, né? E a gente ficou trabalhando esse tempo todo. Aí 5 anos depois nós voltamos para Curitiba, que tinha uma fábrica de computadores também em Curitiba, que era a CID. Voltei para trabalhar lá, e eles mudaram para São Paulo, eu fiquei em Curitiba trabalhando com computação, desenvolvimento de sistemas, rede de computadores. E aí, aos 50 anos, um amigo meu que trabalhava comigo com computação me disse, vamos fazer o trekking do campo base do Everest? Vamos. Tinha saído um livro do Luciano Pires, O Meu Everest, que ele contava o trekking. Deu muita palestra, hein? O Luciano, né? Deu muita. Deu muita palestra. Ele tem uma maneira de contar, assim, emocionante, um pouco exagerada, mas ele, assim... Conectou, né? Conectou. Ele era muito bom. A gente comprou o livro dele, olhou, estava ótimo. Aí, por coincidência, o nosso guia foi o Vitor Negretti, que é um dos maiores alpinistas brasileiros. Que oportunidade, hein? Assim, a gente foi apresentado ao Vitor. Oi, Vitor, tudo bem? Tudo bem. Ele disse, esse é o Vitor Negretti. Tá bom, prazer em conhecê-lo, não tinha nada de... Eu sou o Joel, prazer. Eu sou o Joel, tá? Aqui é o João Carlos Angelini, aí conversamos, ele falou um pouco sobre como é que era o trekking. Aí a pessoa da empresa disse, você não sabe quem é o Vitor? Eu falei,
desculpe, não sei. Né? Sou novo, né? Sou novo na área, né? Ela falou, não, ele subiu o Everest e ele subiu a face sul do Aconcagua, que assim, é uma façanha, tá? Porque realmente a face sul do Aconcagua não é para qualquer um, tá? Aliás, é para muito poucos, vamos dizer assim. Tá? E aí o Vitor era uma pessoa espetacular, tá? Assim, como guia, como companhia. Assim, e foi por um acaso? Foi por um acaso. Por um acaso. Por um acaso. Tá? A gente procurou uma empresa que levasse. Aí quando faltava 2 semanas para a gente ir, eu ia para a China trabalhar, que eu já estava trabalhando com comércio exterior. Aí ele disse, você tem que conhecer o guia. Aí eu era o Vitor, conheci o Vitor e tal. Aí, você imagina, 2 idiotas que nunca tinham ido. Então, assim, a única coisa que a gente fez Machu Picchu, tá? O trekking da... Antes, né? Como treinamento? Como treinamento. Como treinamento. Mas é 4 dias, né? Quantos metros de altura, Machu Picchu? O máximo que você chega é 4.200. Tá? Que é uma passagem e depois você sai de Cusco, que é 3 e pouco, tá? Sobe a 4.200 e desce Machu Picchu a 2.800 e alguma coisa. Né? Quais foram os seus primeiros desafios, assim? O que você sentiu, assim, na sua primeira experiência? Eu adorei, tá? Assim, na verdade, eu era um cara de cidade, né? Assim, eu nunca tinha acampado, tá? Nem quando criança eu gostava, né? Então, a primeira vez que fui acampar foi no trekking de Machu Picchu, né? E aí foi muito legal, e você chega na Porta do Sol, tá? E chega amanhecendo em Machu Picchu, que é uma coisa linda, maravilhosa, e você sente que você aguenta a altitude, né? Que é um bom teste, porque você tem que testar antes para saber, vai chegar lá para fazer o trekking e não consegue. Aí procuramos essa empresa, apareceu o Vitor. Aí você imagina, então o Vitor, um super alpinista, né, com 2 idiotas, né, que não sabiam nada. Né, eu estava, assim, primeiro dia que nós, no trekking tem lodge, né, mas você leva tudo, sempre tem carregadores, tem tudo. Aí abrimos o saco de dormir, né, quem disse que a gente conseguia botar de volta, né, o saco de dormir no saco de compressão, né? Para carregar. É mesmo? Não entrava? Não, a gente não sabia como fazer. Aí o Vitor sentou, olhava para nós e dizia, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui com esses dois? Né? E aí foi lá, ensinou a gente, né? E foi muito, muito agradável. Ele começou do zero mesmo, né? Esse aqui eu vou ter que começar do zero. Assim, esse aqui você tem que ensinar como é que caminha primeiro, tá? Depois você vai mostrar. E aí para fazer o trekking, eu fui treinar natação, que era a única o esporte que eu praticava. O técnico de natação é um técnico lá de Curitiba, é o Leonardo Vescovo, que é um técnico que levou a equipe de Curitiba até ser vice-campeão do José Finkel e tal, era um cara muito bom. Ele disse, não, só treinando... água mesmo? Na água mesmo, você caminhar natural, então você precisa de condição aeróbica, vamos nadar. Mas você não fez nada de caminhada? Nada. Nada? Fiz o Machu Picchu, né? É mesmo? Que impressionante. Seu treinamento de trekking foi na água. Na água. Tá? Que interessante isso. E transfere bem? Transfere bem, tá? Transfere bem, tá? E assim, a gente levou tranquilo. Então, o Joca treinava... caminhadas lá em Brasília, ele mora em Brasília e eu moro em Curitiba. Tá. E foi super tranquilo, né? Assim, tivemos alguns problemas, a gente foi passar uma coisa, o Chola Pass, tá? Que você sai do campo base, você vai para uma cidade chamada Góquio, que tem uma vista do Everest fantástica. Que foi onde o Ricardo Prado nadou e ganhou o Mundial. Guayaquil, ele chama Guayaquil, né? Ele foi pro Equador, né? Mas esse Chola Pass é outra cidade. É no Nepal, tá? Aí a gente foi, tá? E aí tava nevando, tá? Os dois não sabiam, só escorregava, né? Aí o Vitor foi cavando degraus, né? Na neve até a gente passar esse passo para poder... Nossa! Tá? Então foi toda uma experiência, ele era apaixonado pela montanha. Eu voltei para o Brasil e continuei treinando natação. Tá? E levei uma surra numa competição, falei, não, tá? Assim, então vou treinar direito. Competição de piscina. De piscina.
Vamos treinar. Aí travessia ou... Não, piscina mesmo. Piscina mesmo. Eu fui nadar uns 400 metros. 400 metros. Tá, com o Célio Amaral, né, que você deve conhecer, que é lá de Curitiba. E foi, sabe, eu falei pro Célio, faz 30 anos que eu não nado um 400. Ele falou, não, me acompanhe que eu vou fazer uma prova tranquila. Me acompanhe. Quando terminou os 200 eu queria morrer, né? Aí terminei e falei, não, Célio, tá assim, tá tudo errado. Aí eu vou treinar mesmo. Aí eu comecei a treinar, treinando, sei lá, 4, 5 mil por dia já. Uau, bem intenso. Bem. Aí comecei a melhorar, comecei a ter um desempenho melhor. Aí resolvi, aproveitando o meu trabalho, né, que eu estava trabalhando com importação de tecnologia, eu fui para os Estados Unidos, aí aproveitei e fui fazer um campeonato americano. Né? De natação? De natação. Cheguei lá, olhei e tal, fiz um tempo razoável. Aí fui perguntar para os caras, né, assim, como é que vocês treinam? O cara falou, não, nós treinamos 10, 12 por dia. Você está de brincadeira? Eu falei, pô, 10, 12 por dia? Ele falou, tá, assim, pra conseguir o que a gente consegue, assim, caras da minha idade, tá? Que tinha loucura. 55. Aí eu voltei, fui falar com o Leonardo e disse, olha, Leonardo, os caras treinam 10, 12 por dia. Ele falou, não, tá assim, sabe, velho não precisa treinar isso. Eu falei, Leonardo, desculpe, eu vou procurar um técnico que me dê treino, tá? Aí eu comecei a treinar. Você queria intensidade mesmo? Eu queria intensidade porque eu queria competir, né? Uau! Aí eu fui pra lá, eu ganhei aí o campeonato americano 2 vezes, né? Dos 400 livre? Não, dos 1.500, né? Assim, Uau. eu gosto de longo, seu negócio é longo. Tá, então eu ganhei tanto de curta quanto de longa 2 anos seguidos. Que demais. Aí, pô, assim, só pra você ter uma ideia, eu fiz 18,40, né, nos 1.500, que é É a prova mais longa da natação, pra quem não sabe, né? Pra quem E aí eu fui nadar um mundial, falei pro Joca, olha, Joca... Mundial Master? Mundial Master. Vamos subir o Kilimanjaro, tá? Que é a montanha assim, mais linda que eu... Kilimanjaro é na África? Na África, na Tanzânia. Tanzânia, né? Vamos subir o Kilimanjaro e tal. Ele falou, vamos. Então tá. Aí eu fui pro Mundial, né? Fui pra China trabalhar, nadei o Mundial, voltei, encontrei o Joca em Joanesburgo, aí nós subimos pra Tanzânia. E o Kilimanjaro é uma montanha de 7 dias, tá? É muito, muito simples, não? Muito simples. É tranquilo? Não tem um desafio? É tranquilo, é um passeio. Eu me lembro de alguma situação que tem uma parede um pouco mais complicada, não tem? Tem, mas na verdade, tá? Assim, ele tem um areião, tá? Mas você sobe por uma trilha fixa, boa, tá? E desce pelo areião. Tá. E o nosso guia estava meio bêbado, levou a gente pelo areião. Tá? Aí chegamos no que se chama Gilmore's Point, porque o Kilimanjaro é um vulcão. Né? Então você chega na parte sul, aí você anda até a parte norte, que é o cume. Chegamos lá, era muito tarde. Né? Aí ele disse, não, nós temos que descer, e nós descemos, possessos da vida. Pô, tá de brincadeira, né? E aí eu falei pro Joca, olha, Joca, nosso negócio se a gente for fazer, vamos tentar o Aconcagua, porque o Aconcagua é a medida que dá se você tem condições de subir o Everest. Não que você tenha conhecimento, mas se você subir o Aconcagua sem oxigênio, você tem condições de, aprendendo muita coisa, subir o Everest com oxigênio. Uhum. O Joca disse, tudo bem. Aí nós preparamos 2000... Oxigênio extra mesmo, você está falando. No Everest você sobe com um tanque de oxigênio. Tá? Não tem como subir sem. Quer dizer, já teve antes, não, tem mas muita gente boa, né? Inclusive o Vitor morreu tentando subir sem oxigênio, tá? Mas quando o primeiro que conseguiu isso, que foi o Reinhold Messner, que é um italiano, disseram que era impossível. Tá? Tá. E ele subiu e desceu, e realmente ele subiu os 14 cumes sem oxigênio. Uau. Mas é um excepcional. Tá? Não é para... Diferente, uma pessoa diferente. Diferente, tá? Não é para mortal. Tá? E aí a gente subiu ao Aconcagua. Tá? Assim, e o Aconcagua... Ou seja, no Kilimanjaro não deu. Não deu, a primeira vez. E não deu, pô, vamos ter que voltar, fica pra próxima. Fica pra próxima. Aí o próximo desafio, Aconcagua.
Aconcagua. Né? Que fica onde? Fica na Argentina, em Mendoza. É a montanha mais alta da América, 6.900 e alguma coisa. Né? Esse já é bem relevante, né? Já bem relevante, mas é uma montanha... A face norte, que é a dos mortais, é caminhada. A face sul é para super montanhistas, não é para qualquer um. Já morreu muita gente lá. Então, vamos subir a Aconcagua? Vou. Quando é que nós vamos? Melhor época? Janeiro. 5 de janeiro. Falei, Joca, Super cedo. 5 de janeiro, vocês vão festear. Ele falou, não, tá, nós vamos treinar. Bom, tá, eu passei dezembro inteiro treinando. E o Joca, meu filho, o filho dele, todo mundo... Na festa. Na festa, né? Resultado. Eu subi e o pessoal não conseguiu. Não aguentou? Não aguentou. Condicionamento mesmo. Faltou condicionamento. Este episódio é um oferecimento de Audas, a consultoria estratégica que eu recomendo. Eles podem te ajudar a extrair o máximo possível do potencial da sua empresa. Engajar equipe, ser catalisador de mudanças nas áreas de estratégia, governança, gestão e capital. Para você ter um dado de referência, os clientes da Audas que fazem o trabalho de planejamento estratégico crescem, em média, mais de 40% do seu faturamento anual. Então eu te pergunto, você quer crescer o seu faturamento também? Basta escanear o QR Code que estiver aparecendo na sua tela, ou se você estiver apenas escutando, vá na descrição deste episódio, clique no link, preencha com seus dados e um especialista entrará em contato com você. O que acontece quando você... Em que momento e o que trava? Não sai do lugar? Não, começa a dar muita dor de cabeça, falta capacidade aeróbica, falta adaptação, você tem... as pernas também não te ajudam, porque você tem um esforço muito grande para fazer. Então, se você não tem condicionamento físico, assim, tem pessoas que conseguem, mas eu, se não estou preparado, eu nem penso em fazer nada. Porque o que eu sempre ouvi é que na hora que você chegou, parabéns, ainda tem que voltar, né? Tem um retorno. Então, só metade do caminho, né? Então não é que você pode chegar no seu limite, né? Você tem que ter uma sabedoria de falar, eu acho que dessa vez não dá pra mim, eu ainda tenho que voltar, né? Então não é que eles deveriam estar no limite, né? Eles deveriam ter feito uma conta de falar, não, de fato a gente não vai conseguir, né? Não, a gente tá tão mal que para descer já vai ser difícil, para subir mais não dá. Mas realmente é uma decisão difícil, Eu tive que tomar isso 3 vezes no Everest, mas é uma decisão que você tem que ter a humildade de dizer não. Assim, a montanha vai continuar lá e quando você tiver condições, você vai. Quão importante é essa questão de respeitar a grandiosidade da natureza? A questão é o seguinte, assim, você tem que voltar vivo, né? Se você passar do teu limite, muita gente que morreu porque passou do limite. Assim, a grande tragédia dos alpinistas, que foi em 96, a previsão do tempo era, vocês têm que estar de volta no campo 4 às 2 da tarde. Às 4 ainda tinha gente subindo. Eles foram pegos por uma tempestade, e aí é uma tempestade branca, você não enxerga nada. Você perdeu a corda, já era. Você não sabe, você perde a noção se você está subindo, se está descendo. Você sabe que está descendo, mas você não sabe para onde você está indo. Então, não dá para arriscar, não dá para você achar que você é super-herói. E você tem que pensar que você tem família, que você tem que assim, voltar. E eu tive um episódio, que foi o primeiro, que foi um desastre, que eu não enxergo nada sem óculos. No Everest? No Everest. Nesse no Everest. Isso foi em 2013. Eu fui subir Everest, eu tinha subido a Aconcagua, eu estava, assim, treinei, estava preparado, comecei a correr, comecei a fazer coisas que eu não fazia, fui fazer Cruze de Los Andes, fui fazer corridas de longa distância para poder me preparar, fui para o Equador, aprendi, porque você tem que ser independente. Você não precisa ser um herói, mas você tem que saber que se o teu Sherpa morrer, você tem que saber voltar, porque se ele morreu é porque aconteceu alguma coisa grave, e você tem que ter conhecimentos básicos de cuidados para poder sobreviver. Você tem que se preparar para o pior. Para o pior. E aí
os meus netos foram me visitar, né? E quebraram meu óculos de montanha. Putz, que deve ser um óculos especial, aqueles de atleta, né? De basquete. Tá, porque aquele que fecha, que cuida, que não vai subir, que não vai congelar. Bom, tá, eu saí correndo, fiz um óculos, né, assim, quando eu estava a 8.500, o óculos congelou e não tinha gente que É mesmo? descongelasse, tá? O que é? Ele embaça? Ele embaça e fica uma camada de gelo. Aí você limpa com a língua, aí que ainda queima a língua, né? Porque tá tudo congelado. E o óculos não desembaça, né? Gente, coisa que a gente nem imagina que pode acontecer. Aí eu falei, não, tá? O Sherpa disse, não, eu te guio, a gente sobe. Eu falei, bom, mas aí eu vou ficar lento e o pessoal atrás, tá? Vai ficar, tá? Vai ter que ir no meu ritmo, né? E o pior é que tem uns trechos de pedra que você precisa colocar a ponta do crampon nas frestas de pedra. E aí, sem enxergar nada... Crampon é a bota. Os dentes embaixo da bota. Tá. Aí eu falei, não, tá, assim, não tem condições, vamos descer. E eu estava super em forma. Tá? Paciência, né? Bom, que legal que você, sabendo que estava condicionado, que tinha condição de subir, tendo alguém te influenciando para você continuar e você falou, não, esse é meu limite, né? Isso é necessário ter um nível de autoconhecimento muito grande para você não deixar sua vaidade falar mais alto, né, Joel? Eu digo assim, vaidade é uma coisa fácil de ter, tá? Agora humildade é mais difícil. Tá? Então você tem que ter humildade de saber, não, tá? Dessa vez não dá, tá? Quando puder eu volto de novo. Tá? Então... E aí, nesse caso, o que acontece? Você e seu Sherpa voltam? Volto. Vocês voltam e o time continua? Todo mundo continua. Tá? Quando os seus familiares, o Joca e o seu filho voltou, você continuou sem eles? Eles ficam num... Eles voltaram com... No Aconcagua também tem uma estrutura de guias, né? Então eles voltaram com os guias e eu continuei com um guia só, tá? Que era suficiente para ir. Tá? Entendi. Que era para cuidar da segurança também. Total. Tá? Então, na montanha, a gente, assim, tem, vamos dizer, os alpinistas, tá? Eu sempre digo isso, tá? Assim, tem os alpinistas e os caminhantes. Tá? Eu sou o caminhante, não sou um alpinista. Tá? Então, eu tenho que ter a humildade de saber que o meu guia é importante para me mostrar o caminho e para não permitir que eu cometa algum erro grave. Tá, então... Explica um pouco melhor como que você explica o que é o caminhante e o alpinista. Qual que é a diferença na sua visão? Na minha visão, assim, o alpinista é aquele cara que vive na montanha. Tá? Que ele é profissional daquele assunto. Daquele assunto. Ele sabe, ele conhece, ele estuda, ele treina, ele está pronto para esses desafios. Tá? O caminhante é aquele que sabe quais as montanhas, né, assim, que um nível de conhecimento, eu sempre digo, o nível de conhecimento é exponencial, né? Quer dizer, você aprende muito rápido as coisas básicas, tá? E o mais difícil, você tem que trabalhar muito, né? Então, se você tem aquele conhecimento básico suficiente, tá? Você sobe os 7 cumes, né? Mas se você vai subir um K2, se vai subir montanhas mais complexas, você tem que ser muito mais profissional. Tá? Você tem que saber os limites do teu conhecimento, tá? Tem que expandir. Uhum. Tá? Então, é uma diferença muito grande. Tá? Então, você pega os grandes alpinistas brasileiros, tipo o Carlos Santanella, tá? Sei lá, outros que estão por aí, o Roman, tá? o Niklevich, tem alpinistas mesmo. Tá? E são pouquíssimos profissionais, né? O Brasil é um país que alpinismo não é um esporte profissional praticamente, pouquíssimos vivem da profissão. O Morgado, que é um cara que vive mais fora do que no Brasil. E o resto do pessoal é um pessoal que trabalha, tá? Que junta dinheiro, tá? Que aproveita o fato que essas montanhas têm estrutura para pessoas, tá? Com um conhecimento não extenso
e aí você consegue, como caminhante, subir. Tá? Precisa esforço? Precisa. Precisa treinamento? Precisa. Tá? Mas eu sempre digo, qualquer um pode subir. Mas não dá para acordar de manhã e dizer, eu vou subir o Everest. Né? Porque se chegar lá, você vai morrer. A subida deve ser uma parte pequena em relação a tudo que você tem que fazer para chegar lá, né? Tem o treinamento, eu imagino que a preparação de organizar dia a dia, de mala, do que leva, do que não leva, deve ser complexa, né? De voos, de translados, né? Isso eu faço sempre, eu dou muito palestra em empresa, tá? Eu faço um paralelo. Tá? Isso é como planejar um produto. Tá? Você tem todo um processo, tá? Que se você não seguir etapa por etapa, tá? Vai faltar alguma coisa, acabou o teu trabalho. Tá? Então, assim, esse negócio do óculos é um exemplo claro. Tá? Não dá para achar, tá, que vai passar por cima de etapas e que vai dar um jeitinho. Não tem jeitinho. Tá? E você tentar passar do limite é outro problema também. Passou do limite, tá? A montanha cobra o preço. Tá? Mas qual o nível de risco que você avalia para uma pessoa normal que tem vontade de fazer isso? Qual que é o nível de risco envolvido ali? Veja, eu vou dizer o nível de risco que eu considero. Tá? 98% é treinamento, tá? E 2% é o imponderável. Então, o imponderável é uma avalanche, é você ser pego de surpresa por uma previsão de tempo errado, que pode acontecer, aconteceu comigo. Tá? Mas aí você não pode arriscar. Tá? Então, a preparação, tá? Primeiro, não é complexa, tá? Mas exige de você um planejamento de médio prazo. Tá? Assim, para ir para o Everest, eu fui para o Equador aprender, eu fui para a Argentina aprender, eu fiz corridas, eu melhorei a minha capacidade, eu não só nadei, tá? Porque só nadar não era suficiente. Subiu a barra. Tinha que subir a barra. Mas, né, assim, quando eu fui para o Everest, eu estava preparado, tá, para aquilo, tá, para o melhor e para o pior. Tá. Qualquer um pode fazer isso? Pode. Tá. Tem que investir? Tem que investir. Mas o tempo é o que a gente tem. Né? E se você organizar o teu tempo, você faz. É que nem hoje. Hoje, para mim fazer Ironman, eu tenho que me organizar o meu dia inteiro, porque eu tenho que trabalhar. Eu gosto de trabalhar, eu não quero parar de trabalhar. Então eu tenho, assim, os horários para fazer aquilo muito bem definidos. Como é que é a sua rotina? Isso é importante, porque às vezes as pessoas olham, às vezes olha para Renata, minha mulher, e fala assim, treina todo dia, quase 20 anos, e sempre arrumam alguma desculpa para tentar justificar por que ela consegue fazer isso. E a gente dá muita risada. E no fim das contas, assim, eu que convivo com ela, eu sei qual que é o ritmo de vida de uma pessoa que trabalha, que, dá palestra, que dá treinamento, que tá viajando o Brasil o tempo inteiro. E ela consegue. Você também trabalha, tem neto, tem filho, tem esposa, tem... sua vida é atribulada demais, né? Como é que é a sua agenda, assim? Como é que você se organiza? Bom, tá, então vamos lá. Eu acordo 3 e pouco da manhã. Tá? Olha aí, gente. E aí, às 4 horas eu tô nadando. Tá? 4 horas você tá nadando? Eu tenho a chave da academia. Tá? Eu nado na academia Gustavo Borges, lá de Curitiba. Que demais! É Barigui, né? É Barigui. Barigui, né? O Renato... Eu nadei com o Gustavo, né? O Renato Ramalho, que é o sócio do Conheço Gustavo, também. Ele me deu a chave da academia. Que demais! Tá? Então eu chego lá, tá? E aí já fui reunindo um grupo, tenho 4, 5 pessoas, tá? Já chegou até 10, mas às vezes vai e volta. A gente chega, descobre a piscina, treina, aí às 6 horas abre a academia, a gente já terminou o treino. Né? Caraca! Aí eu vou pedalar, tá? Assim, como eu sou um incompetente em pedalar. Então, nessa hora, 6 horas da manhã, você já nadou uns 5, 6 quilômetros. Uns 7, 8, né? Porque você subiu a barra, agora 7, 8. Nossa! 7, 8 é umas 2 horas na piscina, 2 horas. Né? Aí é Curitiba, né? 5 minutos eu tô em casa. Né? A minha casa para academia é 5 minutos. Super perto. Então eu chego em casa... Não, aí você falou que pedala. Aí eu pedalo. Tá? Aí eu pedalo uns 40 quilômetros. Então eu tenho um rolo eletrônico. Tá? Você faz em casa? Eu faço em casa o pedal. Tá? Porque eu sou meio incompetente. Ainda sou incompetente. No pedal? No pedal, totalmente. Né? E aí
eu termino o pedal, né, e vou correr. Tá? Eu corro 10 quilômetros mais ou menos, que dá uns 55 minutos. Né? Não acredito, Joel. Isso um dia. Um dia. E todo dia. Todo dia você faz isso? 365 dias por ano. Você não descansa? Não. Não tô acreditando. Não. Veja, esse ano, né, eu só não nadei e pedalei, tá, quando eu estava no Everest. E agora, esses 2 dias que eu saí de Cozumel, que eu tive que ficar lá para pegar a vaga. E amanhã eu já vou treinar. Vamos lá, 2 horas nadando, 1 hora pedalando e 1 hora e pouquinho correndo. 1 hora correndo. 1 hora correndo. Tá. 4 horas no seu dia. Aí eu tomo banho, tomo café com a minha esposa, tá? E aí vou trabalhar. Tá? Caramba. Na hora do almoço eu faço musculação, né? Que precisa para fazer musculação. É fundamental por causa da idade, tá? Principalmente. É um saco, mas é importante. É importante. E aí eu faço 3 vezes por semana musculação e 2 vezes por semana eu faço equilíbrio, tá? Que é outro problema de... Equilíbrio? Tá, assim, um funcional um pouco mais objetivo. Entendi. Tá? E aí sábado e domingo eu não faço isso, tá? Aí eu só nado, corro e pedalo. Tá? Essa é a minha rotina. Tá? Só isso. Tá, mas veja, assim, essa questão de descanso ou não descanso, tá, é uma coisa questionável, né? Assim, o Michael Phelps, tá, assim, que é Conheço bem. É o maior nadador do mundo, é um atleta excepcional. Ele treinava. Né? Ele foi um dos primeiros atletas que eu descobri que não descansava. E ele fez isso durante muitos anos. Não, e ele inclusive dizia, não, assim, eu ganhava esse dia a mais que os outros estavam descansando, eu estava treinando. Então, óbvio que a intensidade do treino, né, assim, talvez não seja tão grande. Tá? No dia de descanso, por exemplo, segunda-feira é o dia que eu menos treino. Tá? Assim, quer dizer, eu treino às 4 horas, mas eu treino com menos intensidade. Um treino mais regenerativo. Mas, agora, sábado e domingo é pelo contrário. Né? Assim, o pessoal do triatlon é o que mais treina. Né? É pauleira. Né? Os longões, quando acontece os longões. Né? Que é onde você tem mais tempo, né? Assim, o treino do triatlon, tá, é muito gratificante, né? Porque você vai aprendendo, vai entrando em forma. Né? Assim, eu só não aprendi a pedalar, tá? Mas correr e nadar, eu vou bem. Não é possível, você acabou de fazer um Ironman e me dizer que não sabe pedalar. Não sei. Tá? Assim, veja, só para ter uma ideia, tá? Assim, na natação eu cheguei em 32, tá? De 969. Fantástico. Tá? Uau! No pedal eu cheguei em 584. Mais ou menos metade. Não, é bem mais que a metade. De 900? De 900? 500 de 900. 584 de 900 é quase 60%. E na corrida eu cheguei em 199. Tá? Uau! Quer dizer, então aí você corre muito bem. Eu fiz abaixo de 4 horas, tá, na corrida. Uau! Que me dá índice para correr Nova York e Boston, etc., na minha idade. Né? Espetacular. O que ele está dizendo aqui, galera, que a maratona que ele fez dentro do Ironman dá índice, o tempo que você fez na maratona dá índice para você correr a maratona de Chicago. Que é uma das mais icônicas, né? Eu até hoje não corri nenhuma maratona, só corri maratona em Ironman. Né? Mas assim, quando eu terminar o Canal da Mancha, quando eu terminar a Kona, quando eu fazer um Ultraman, tá? Aí eu vou tentar fazer as maratonas mais importantes no mundo. Que demais. Joel, você tem um nível de treinamento impressionante, assim, que eu acho que eu não fiz parecido na minha época de atleta. Nadava 2 vezes, mas não treinava tanto assim. Eu tenho 41 anos. Tenho hérnia na lombar, tenho problema na cervical, condromalácia no joelho. Essa lista enorme. Que me limita a fazer muitas coisas. Com certeza. E como você não sente dor, você não tem dificuldade? Como é que é a sua saúde, assim, de fato? A minha saúde, primeiro, é muito boa. Tá? Eu já tive episódios, né? Assim, eu tive arritmia no coração. Tá?
Aí eu vim aqui fazer ablação, tá? Que é um processo que ele coloca um cateterismo no coração para tirar a arritmia. Aí o médico virou para minha esposa e disse: ele nunca mais vai poder treinar. Isso foi... Você já tinha voltado? Não, quando eu voltei da cirurgia, ela disse: olha, o médico tem uma notícia ruim para você. Isso foi em 2017. Faltava uma semana para ir para o Canal da Mancha. Nossa! Aí eu tive arritmia. Foi recente, então? Foi. Aí eu fiz ablação, tá? E assim, vamos dizer, eu sempre digo, assim, um médico para esportista tem que ser esportista. É. Tá? Então Você não entende, porque tem muita coisa que... Não entende o objetivo que você tem, tá? E o que você quer fazer. Tá? É mais difícil. É. Aí eu pesquisei, tá? Assim, tudo que tinha, aí achei o Dr. Otávio em Campinas, que é um pesquisador de arritmia em atletas. Tá? Que legal. Aí eu fui lá, eu fiz os exames e disse: não, pode treinar. É mesmo? Aí eu fui treinar, tá? E o médico, quando saiu, disse: olha, eu não consegui fazer tudo o que precisava. Tá bom, né? Aí eu tô treinando normal, né? Tô treinando de novo pro Canal da Mancha. Né? Aí tive Qual que é a data, a meta que você tá imaginando? Não, eu tive lá em 2017, em 2018 eu tive de novo arritmia. Ah, você teve uma segunda vez? Segunda vez. Aí eu fui de novo, né? Fez de novo a ablação. Aí eu já estava escolado, fui direto com o Otávio e eu estava treinando. Aí foi tudo bem e aí depois disso nunca mais tive problemas. Né? Eu tive um problema de osteoporose, que é normal também. Eu fraturei a nona vértebra. Né? Ah, foi? Correndo? Correndo. Mas aí tratei, né? Assim, doía, tá? Não tem muito o que fazer, né? Não, tem que... É imobilizar. Não é nem isso, tá? Não tem que fazer nada. Você pode continuar vivendo normal? Você continua vivendo, só que você tem que tratar a osteoporose, né? Aí você toma Prolia, toma os remédios modernos. Para poder calcificar de novo. Calcificar de novo, melhorar o teu nível de cálcio e resolve. E aí eu nunca mais tive problemas, né? Essas derrapadas, que eu já tive algumas... são muito frustrantes para mim, porque normalmente você tá num nível de treinamento muito bom, você tá se preparando para uma prova, e isso te atrasa, né? Você fala assim, puta, vou ter que parar para cuidar da minha saúde, para depois eu voltar a treinar, e aí você já perdeu o condicionamento. É chato, né? Para quem é atleta é chato, né? Como é que se lida com essa questão? Eu tenho, assim, a natação, né? Então... Quando eu tive problema na coluna, tá? O médico falou: pode nadar. Melhor esporte. Melhor esporte. Não tem impacto. Não tem impacto, não tem Se nada. não machuca o ombro. Mas você foi nadador, então o seu corpo deve ser moldado para natação. Igual a mim, eu não sinto nada no ombro. Aí, resultado, tá? Eu fiz, né, assim... Aí eu treinava um pouco mais, tá? Treinava umas 2h30, 3 horas de natação. Né? Dava uma estendida. Dava uma estendida. Aí quando ele disse: não, pode começar a correr, eu comecei a correr devagar. Né? E pedal você pode fazer também, tá? Porque não atinge a coluna. Não tem impacto, né? A única problema que eu tive mesmo foi, eu tive um acidente, estava fazendo uma prova de triatlo, a primeira prova de triatlo depois da pandemia, tá? 8 de agosto do ano passado. A bicicleta quebrou e aí entra aquela que você, assim, na montanha você jamais tenta passar do limite. Eu disse: não, assim, eu consigo segurar a bicicleta até chegar um lugar para consertar ela e continuar a prova. Bom, a primeira lombada eu fui pro chão. Nossa. Me arrebentei. Aí eu quebrei a clavícula, a bacia e o tornozelo. Nossa. Aí o cara colocou... Que ano foi isso? Foi ano passado. O ano passado? O ano passado. Aí o que o médico colocou? Uma plaquinha. Sua mulher deve ficar doida, né, Joel? Não, você. Ela... Depois eu conto umas histórias, tá? Mas aí o médico disse: não, tá, assim, você pode, daqui a 2 semanas você já pode nadar, porque ele coloca a placa, tá? E aí você pode nadar. Fazer cirurgia. Faz a cirurgia, põe a placa e tudo bem. Aí eu voltei a nadar. Tá? Sem dor e sem percalços? Sem nada, tá? Assim, aí
pedalar eu conseguia, mas correr não conseguia, porque a bacia doía um pouco. Né? Aí quando a dor diminuiu, eu comecei a correr de volta. Né? Aí piorou um pouco, aí eu fui no médico, o médico disse, não, você vai parar de correr. E fiquei umas 2 semanas sem correr e voltei a correr. Mas são coisas normais do teu dia a dia. Você faz parte de você que pratica um esporte, ter alguns acidentes. Assim. O problema é que você não pode, por causa desses acidentes, dizer assim, não, por causa disso eu vou parar. Ou por causa disso eu vou diminuir meu ritmo. Ou por causa disso eu não vou mais para o Everest. Não é uma coisa que está no meu vocabulário. Ou seja, são coisas normais da vida. Assim, sabe? Se eu fosse um sedentário, meu pai morreu com a minha idade. Depois de 4 infartos, assim, sedentário, sofreu a beça. E minha mãe tem 90 anos. Uau! E está ótima. Então, é uma coisa assim que você tem que trabalhar a tua cabeça. Não, você quer fazer esporte? Então você tem que se preparar para ter dor. Dor é normal. Mas você sempre teve essa cabeça ou essa cabeça se desenvolveu na medida que você foi se fortalecendo como atleta? Olha, a minha esposa diz assim, que eu sou intragável porque eu não sinto dor. Ela diz que você não sente dor, né? Mas assim, eu sempre tive uma resistência à dor. E quando a gente praticava esporte quando era jovem, você vai aprendendo a lidar com isso. Até a própria, vamos dizer, a própria mecânica da natação exige que você tenha uma mecânica muito boa para evitar que você tenha dor. Verdade. Então a gente vai aprendendo a lidar com isso. Aprender a não se machucar. A não se machucar, a fazer o movimento correto. É que nem quando você faz musculação, assim, você na hora sente que você está fazendo besteira. Verdade. Então, todos os esportes têm isso. Então você sabe até onde você pode chegar, você sabe até o teu limite, e você tem que respeitar isso. Então não adianta você querer fazer hipertrofia e pegar direto muito mais do que você carrega, você vai arrebentar teu bíceps, vai arrebentar tudo. Então você tem que ir aos poucos. Tudo na vida é conhecimento, né? A gente tem que ir aprendendo. A gente aprende a escrever, a gente aprende a ler, a gente aprende tudo. E você aprende a conhecer o teu corpo. Isso é uma coisa que tem que ouvir, né? A gente, às vezes, assim, não ouve, faz besteira. João, você estava contando lá, voltando para os picos que você fez, né? Você fez Everest, não deu certo. Aí depois, quantas outras vezes? Você tentou tudo na sequência? Não, eu tentei em 2013, aí não consegui. Eu resolvi treinar mais natação e completar as outras montanhas. Aí em 2018 eu completei o Vinson, só faltava o Everest. Onde fica essa? O Vinson fica no Polo Sul. Que aí é toda uma aventura, né? Para chegar lá você vai de cargueiro, avião cargueiro. Uau! Que só tem 2 janelas. Nossa! Porque não tem outro jeito. É uma empresa só que tem praticamente o monopólio do transporte, é um Ilyushin, um avião que parou de ser fabricado há uns 50 anos. Nossa! Que depois, agora eles voltaram a fabricar, é um avião que resiste bem à temperatura. É um avião super seguro, mas é um cargueiro. Mas tudo bem. Zero conforto. Não, zero conforto, e se você for claustrofóbico, você fica em casa, porque não tem jeito. Então, eu me tornei claustrofóbico recentemente, né? E quando um amigo meu pela primeira vez foi pro base do Everest, eu falei, adoraria fazer, mas eu acho que eu não vou conseguir, porque tem muitas situações que eu vejo ali que são claustrofóbicas. Aquele avião lá que você deve saber qual que a pista é super curta. Aquilo ali eu já falei, não dá. Não, mas veja, você sabe quantos voos eles fazem por dia? Quantos? Uns 10, 15 voos por dia. Até hoje só teve um acidente. A vida inteira? A vida inteira, que o cara errou a pista e o avião explodiu.
Uma vez, tá? Assim, é muito menos, tá? Que qualquer outro índice de acidente aéreo num aeroporto, tá? Que é assim, uma pista de 400 metros inclinada para o avião poder parar e que termina num muro. Aí, se o cara não fizer a volta, ele vai quebrar o nariz do avião, né? Mas já tá, a velocidade já acabou. Uhum. Então, esse tipo de coisa, né? Assim, eu trabalho com comércio exterior. Né? Com comércio exterior você voa. Assim, eu ia para a China 4 ou 5 vezes por ano. Né? Você entra no avião, você sabe, são 20 horas. Né? Então eu ia para a China, eu parava em Dallas, subia no hotel, nadava, corria e voltava e ia para a China. Pegar outra perna do voo. Pegar outra perna do voo, porque aí a tua cabeça também, né, sai daquele problema que é ficar no voo 12 horas, 15 horas. É muito cansativo. É muito cansativo. Mas, assim, aí não dá. Então, você tem que estar preparado, tá, para essas pequenas... O esporte que você escolheu não tem conforto, não tem luxo, não tem... É perrengue o tempo inteiro, né? Qualquer esporte é assim. Tá? Não tem esporte que você... Se você vai... Você começa a praticar, tá? E você começa a competir, ou seja, você... Tá? Eu digo sempre, a gente, com a idade, tá? Você não compete para ganhar ou para perder. Tá? Você compete para ou manter, tá? Ou piorar pouco, para poder tá? Assim, saber que você está em forma. Sim. Tá? Então, uma das coisas que eu gostei muito esse ano, tá? Assim, é que eu fiz os mesmos tempos entre os campos do Everest que eu fiz em 2013, 9 anos depois. Nossa. Então, é sinal que eu estava numa forma razoável. Tá? Então isso vai aumentando a tua confiança. Tá? É como você subir escada. Tá? Assim, se você subir aqui os 19 andares, tá? Assim, a primeira vez você vai morrer, né? Porque é um esforço muito grande, porque você está carregando um peso que é o teu corpo inteiro. Tá? Agora, se subir todo dia, em uma semana aquilo passou a ser um relaxamento. Uhum. O corpo humano é uma máquina fantástica. Tá? A gente não acredita tudo que a gente pode fazer. A gente se limita muito, né? Nosso corpo é altamente adaptável, né? E não é só o nosso, é o de todo mundo. Tá? É verdade. A máquina é a mesma, né? O sangue que corre lá é o mesmo, né? E é tudo, tá, preparado. Assim, todo mundo diz, não, tá, assim, a gente foi preparado para correr. Tá, porque a corrida era sobrevivência. Né? Verdade. Então, é natural que as nossas articulações funcionem. Agora, se você é sedentário, aquilo vai atrofiando. Chega uma hora que o preço vem, né? Total. E aí você vai lá e decide então fazer o do Polo Sul. E aí o que teve de sequência até você? Bom, aí eu fui... O que são os 7 picos? Esse já faz parte dos 7 picos. Já, é assim, é o Polo Sul, o Vinson, o Aconcagua, que é na Argentina, que é a maior das Américas. O Denali, que é nos Estados Unidos. Né? Kilimanjaro. O Kilimanjaro na África. O Elbrus na Europa, que é na Rússia. Na Rússia? O Carstens, que é na Papua Nova Guiné, que faz parte da Oceania, né, que a gente nem sabia. Que demais, né? E o Everest, são os 7. Ou seja, um em cada continente. Por que foram 7? Porque quem inventou foi um americano, aí não tinha nenhuma montanha nos Estados Unidos. Então ele colocou o Polo Sul e o Polo Norte para poder... Tá, valorizar. E o Denali é uma montanha fantástica. Tá? É uma montanha de neve, mas vamos dizer, muito bem organizada, mas você só pode contratar ou uma empresa americana ou ir sozinho. Sozinho não tem condição, não, né? Sozinho o que eu digo é com um você grupo, organizar você organizar tudo. Então a primeira vez foi com uma empresa americana. Tá. Aí o tempo estava horroroso. Tá? E você nem lê os contratos, né? Mas estava escrito lá, a nossa excursão é 21 dias. Então no 19º o cara disse, vamos embora, acabou. Mas
Falei, mas você combinou com a montanha? Ele falou, não, tá, você assinou o contrato que era 21 dias. Caramba. E acabou. Não, mas a gente paga. Não, tá, assim, tem outro grupo que vai vir. Tá, Entendi. E não dá. Aí no ano seguinte, tá, eu fui com um amigo lá de Curitiba, um amigo da Argentina, e a Sabrina Pascoal, não sei se você conhece. Essa não. Bom, Também é alpinista. também é alpinista, né? Ela não conseguiu, mas bom, em 15 dias nós saímos do Brasil, subimos e descemos. Quer dizer, com voo, com tudo, chegando em Anchorage, indo até, pegando avião, chegando no campo base, né? Porque as coincidências, tá, que ajudam, né? Quer dizer, se toda a temporada fosse ruim, tá, ninguém subia montanha nenhuma. Tá? Então foi muito bom. Tá? E aí eu já conhecia tudo, né? Como fazer, tem toda uma organização lá. Deu certo? Deu certo. Na segunda. Na segunda. Mas é o tipo da coisa que, como na primeira eu aprendi o que tinha que ser feito, né? Na segunda, né, a gente já sabia o roteiro, senão ia ter. Tem livros e livros explicando esse roteiro, né? Óbvio, depois a gente lê. O passo a passo do que você vai encontrar. Do que você vai encontrar, como você tem que fazer, etc. Porque, óbvio, eles têm interesse que as empresas americanas tenham os caminhantes, tá? Porque não são alpinistas. Mas também, tá, eles têm interesse que as pessoas, os alpinistas mais competentes, vão com grupos ou sozinhos, tá, mas eles não querem guia estrangeiro. Tá? Entendi. Mas é uma norma deles. Tá? No Polo Sul, tá, tem uma empresa que é praticamente monopolista. Né? Então, as empresas, né, contratam essa empresa, né, para poder levar as suas pessoas. Né? A partir da segunda vez, você já aproveita melhor? Olha, a partir da primeira vez você já aproveita muito. Tá? Mesmo que dê errado, mesmo que... Assim, o conhecimento que você vai adquirindo, tá? Assim, de você ficar no campo base, de você sofrer, de você aprender, de você arrumar a alimentação. Tá? Assim, eu tenho uma nutricionista que trabalha comigo, é a Paula. A gente trabalha desde que eu fui para o Aconcagua, em 2010. Né? Assim, ela trabalhava comigo com natação. Legal. E aí a gente começou a trabalhar montanha. Tá? Aí eu faço pacotinho de comida para cada dia, tudo organizadinho, tudo certo. Ah, você leva comida também completa? Eu levo suplemento, né? Eu levo barras de proteína, barras de cereal, tá? Coisas que não tem lá. Energia, né? Mais energia. Tá? Gel, tá? As coisas básicas que tem por aí. Mas eu já levo tudo organizado dia por dia. A primeira vez que eu fui pro Everest, o pessoal olhou e disse, isso aí é brincadeira. Né? Isso aí não pode dar certo. E aí eu não perdi 1 quilo. Tá? Uau! Por quê? Porque todo mundo diz, todo mundo perde muito bem peso. Nutrido, né? Você estava bem nutrido, bem organizado, tudo dentro do conforme. Se você vai hoje lá, um monte de gente faz isso. Porque... Criou tendência. Criou uma tendência, não eu criei, tá, mas virou, tá, uma coisa que começou a se pesquisar por que vai perder 2, 3 quilos de massa magra, tá, para subir o Everest. Não faz sentido. Não faz sentido. Se você quer continuar praticando o teu esporte, cada vez que você tem para recuperar a massa magra, é um esforço muito grande. Tá? Tem um agravante que é a questão da alimentação vegetariana, né? Como é que é isso? Porque parece que não tem carne animal lá, né? Eu respeito, então, vamos dizer... É uma tradição, né, do povo, né? É uma tradição, né? Os nepalenses, né, eles comem carne de vez em quando. Né? De vez em quando. Depois eu vou contar como é que é. Mas, então, eles são vegetarianos. 90% do tempo são vegetarianos, mas é uma comida, tá, consistente, tá? Então tem proteína, que é lentilha, tem carboidrato, que é arroz, e tem verduras, tá? Fora isso, eles fazem pão para os turistas, tá, que te dá um carboidrato muito grande. Eles fazem, na empresa que eu fui 2 vezes, eles fazem um iogurte, né, de leite de iaque, que é muito bom. Tá? Então,
alimentação não é um problema. E o que não tem, você suplementa com chocolate, com barras, né? Diz que o pessoal leva Snickers, leva uns chocolates bem calóricos. Bem calóricos, né? Então, quando é que o Nepali come carne? Porque eles não são 100% vegetarianos, eles só comem em comemorações. Aí, bom, tem que combinar com o boi, né? Porque o boi tem que morrer de morte natural, porque eles não podem matar, né? É assim? É assim. Então, aí, né, tem os malditos que empurram o boi, né, da trilha pro boi... Sem querer. Sem querer, óbvio, né? Aí o boi morre de causa natural, óbvio, porque caindo daquela altitude, né, qualquer 20 metros já resolve o problema. Né? E aí comem carne nas festas, né? Mas sistematicamente eles não comem carne, né? E aí tem pessoas que têm lá carne para vender, mas eu tento evitar o máximo possível, né? Às vezes eles trazem algum frango, um peixe, alguma coisa, mas eu tento evitar para respeitar a tradição. A tradição deles, né? É. Essa eu achava que era uma das fontes energéticas mais importantes, mas obviamente que eu acho que o que a gente sofre mais é o oxigênio, né? Porque a gente chega num ambiente e a gente não está acostumado a viver dentro daquela condição, né? Como é que é a aclimatação, a questão da dor de cabeça, quanto tempo leva, como é que você evoluiu isso ao longo do tempo? Veja, vamos dizer, eu nunca tive dor de cabeça. Nunca tá? teve? Nunca, tá? Mas eu sigo assim a aclimatação como manda o figurino. Tá? Então sobe e desce, sobe e desce. Ah, é? Tá? Não tem essa história de dizer, não, tá, hoje eu não vou subir. Tá? Porque você tem que... Como é que você se aclimata? Você tem que ensinar o corpo que você vai diminuir o oxigênio dele, aí o corpo produz glóbulos vermelhos e você vive com menos oxigênio. Uhum. Que é isso que é natural no pessoal, nos Sherpas, no pessoal que mora lá, mas para você não. É. Então, no trekking do campo base, tá, você tem uma sequência de aclimatação, tá, que é respeitando 400 metros, que é o nível que precisa parar para aclimatar, mas só que você não dá para combinar com as cidades, que elas vão ter uma cidade a cada 400 metros. Então, você sobe, aí você desce, e você sobe mais alto, desce. Então, é todo um processo que exige que o corpo vá aprendendo. Então, a aclimatação é subir e descer. Tá? Então, para subir o Everest, você tem a primeira aclimatação, antes se fazia no Khumbu, que é a parte mais perigosa. Aí está se usando uma montanha de 6.200, né? Se usava o Island Peak, que é mais longe, e agora se usa o Lobuche East, tá? Que é uma montanha de 6.200. Então você sobe essa montanha, desce, sobe até 5 e pouco, dorme, aí sobe até 6, quase 6, dorme, aí volta, sobe de novo, volta, aí você fez o primeiro ciclo de aclimatação. O segundo ciclo de aclimatação aí já é no Khumbu. Né? Então você sobe do campo base até o campo 1, né? Aí dorme no campo 1, aí sobe no campo 2, dorme no campo 2, aí sobe até a base do campo 3, volta para dormir, aí sobe até o campo 3, volta de novo. Uau! Tá? É um processo, tá, que você vai se acostumando. Então, assim, você tem que se hidratar muito, tá? Você tem que comer comidas mais leves, mas ao mesmo tempo, tá, mais calóricas, tá? Mas você não pode, se tiver dor de cabeça, você tem que tratar isso na hora, tá? Porque senão vai se transformar... Vira crônico, né? Vira um edema cerebral e aí você perdeu, tá? Você tem que descer. Entendi. Então, é um processo que o pessoal já conhece, assim, e já faz isso faz 50 anos. Né? É só seguir a fórmula, não tem segredo. Não tem segredo. Tá? Então, o único segredo é você tem que saber que você não é aquela pessoa que não se adapta nunca à altitude, que tem algumas pessoas que, infelizmente... Mais difíceis, né? Não se adapta, não tem jeito. Não se adapta. Não se adapta. Tá? Então, não tem jeito. O que você vai fazer? Tá, assim, escolhe outro esporte. Pois é. Não dá para subir montanha, tá? Mas é mais raro, tá? E a maioria das pessoas pode levar um pouco mais de tempo para se aclimatar, mas ao mesmo tempo
vai se aclimatar. O que você utilizou de suplementos? Você falou que usa alguns suplementos, barras, etc. Você chegou a levar sais minerais? Eu levo suplementos vitamínicos, né? Assim, eu tenho um problema que eu sou alérgico a iodo. Tá. Então eu não posso tomar um Centrum, por exemplo, porque tem iodo. Então eu levo assim uns 8 comprimidos que juntam tudo que teria num multivitamínico, entendi. sem o iodo. Tá? Eu tenho conjunto de barras de proteínas e cereais que eu levo. Tá? Eu levo whey protein, tá? Que você faz lá, tá? E muita hidratação. Tá? E a água você compra lá? Água você compra lá. Tá? De qualidade. Ali, lá é uma região que a água... vamos dizer que a água fervida é de qualidade em qualquer lugar do mundo. Tá bom. Né? Mas no campo base eles pegam água da montanha. Tá? Derrete o gelo. Derrete o gelo e faz água. Tá? E, obviamente, tem que ser fervida. Tá? Porque, por mais que você queira, a montanha já tem 70 anos que subiram a primeira vez e vai ficando dejetos, tá? Por melhor que você faça a limpeza. Então, tem que ferver. Tá? Uma vez fervida, não tem grandes problemas. Está resolvido. Está resolvido. Como é que é essa questão do que se deixa no caminho? Exatamente o que você falou. Como é que é a questão das necessidades, dos lixos, do que sobra? Tá. Então veja, no campo 1, no campo base e no campo 2, a empresa recolhe. Tá? Nos outros campos, você leva saco plástico e usa o saco plástico e às vezes, tá, eles trazem de volta para você, ou então você mesmo traz. Tá? Mas está congelado, não cheira, não tem problema. Né? E é isso, tá? Você tem que respeitar. Tá? Obviamente, número 1, tá? É uma coisa que é mais cuidado. Tá? Mas, por exemplo, tanto no Denali quanto no Vinson tem lugares específicos para fazer isso. Tá. No Everest não tem, tá? Mas o pessoal cuida, porque como é uma geleira, tá? Assim, mal ou bem vai chegar um momento que vai descer tudo aquilo. Verdade. A Nike tem um projeto lá muito interessante de trazer lixo de volta. Tá? Então tem uma ONG lá que recolhe lixo, tá? 50, Que 100 bacana. toneladas por ano de lixo. Você tá de brincadeira? 50 toneladas? Então, você veja, você tem uma cidade, né, que é construída, porque ela tem que ser construída todo ano, porque como é uma geleira, se movimenta, não tem como deixar nada pronto. Tá? Que tem, tá? Para cada alpinista tem um Sherpa. Tá? Para cada conjunto de Sherpas tem o chefe dos Sherpas. Tá? Aí tem cozinheiro, tem carregadores, é uma estrutura. Tá? Então, esse ano tinha, se não me engano, tinha 250 alpinistas, tá? Tinha umas 1.200 pessoas no campo base, tá? Para manter aquela estrutura funcionando. Tem médicos, tem hospital, tem médicos de altitude, tá? Tem a ONG de limpeza. Então, é um cuidado, tá? Que a gente tem, tá? Que a gente tem que respeitar. O grande problema assim, é coisas pequenas, né? Assim, papel de bala, por exemplo. Tá? Assim, tem muito, tá? E você tem que, sabe, eles tentam limpar o máximo possível. Mas, vamos dizer, com as mudanças climáticas está degelando um pouco, tá? Então de vez em quando aparece lixo e vai se recolhendo. Tá mudando então? Olha, a minha impressão, tá, desde que eu fui em 2013 até agora, tá, eu tenho a impressão, tá, que diminuiu a geleira. Tá? Mas o Khumbu ficou muito perigoso. Tá? Já era perigoso e agora está mais perigoso. Por quê? Porque eu acho que com o degelo ele está mudando. Mas isso é uma visão assim, pessoal. Sabe? Pessoal, não tem base científica nenhuma, tá? Mas é a tua visão. Sua vivência, é o que você viveu. É o que eu vivi. Mas estão cuidando, tá? Estão vendo, tá? Foi instalada uma estação meteorológica lá em cima do Everest, tá? Para ver os movimentos, etc. Tem todo um processo de filmagem,
tá? Passo a passo para ver como é que a geleira está se movimentando, como é que ela sobe, como é que ela desce. Então, está se tentando manter a coisa organizada, tá? Mas é um problema do mundo inteiro, né? E também, assim, a quantidade de gente que passa lá não tem como você falou, não tem jeito, né? O ser humano tá ali interferindo, vai ter efeitos colaterais, não tem jeito, né? A gente, vamos dizer, nós somos, infelizmente, tá, assim, mal ou bem, nós vivemos na natureza. Tá? Então, no Polo Sul, tá, tem uma regra que diz, se o animal está passando mal, tá, se uma foca está passando mal, você é proibido de salvar ele. Tá? Porque tem lá que não, para se interferir o menos possível na estrutura. Deixa a natureza tomar o curso dela. Então, não sei se isso é cruel ou não, tá? Mas é uma regra. E lá, tá, assim, os cuidados com limpeza são assim, fantásticos. Né? Assim, por quê? Porque, vamos dizer, é dividido entre vários países, né? E cada país tem a responsabilidade de um pedaço e tem uma norma que cuida, tá, de como os cuidados com a natureza são feitos. Né? Você tentou 4 vezes o Everest antes de conseguir? 4. Me conta essa história. Você tenta 4 vezes, o que acontece em cada uma delas e como é que foi quando você realmente conseguiu? Bom, a primeira eu já contei, né? Foi a questão do óculos. A segunda vez houve um erro de previsão do tempo. Tá? Quer dizer, na verdade foram 2 erros. Né? O primeiro erro é a previsão do tempo. Tá? Havia uma discussão se o dia melhor era 22 ou 23. Né? Então o pessoal disse não, é 23. Tá? Quem foi no dia 22 subiu. Quem foi no dia 24 subiu. Quem foi no dia 23 pegou vento de 160 km por hora. Nossa! Tinha 36 pessoas lá. Tá? 4 tentaram subir, tá? 2 morreram, tá? E 2 perderam uns pedacinhos. Tá? Nossa. E eu disse, não, eu não vou. Aí houve o segundo erro, que não tinha oxigênio suficiente para ficar lá em cima. Porque no dia seguinte, dia 24, ia estar perfeito. Uhum. Resultado, nós tivemos que descer. Tá? Paciência, faz parte. A terceira vez, tá? Eu peguei uma pneumonia. Nossa. Aí eu fui no médico. O médico disse... Pré-prova? Eu peguei... Pré-viagem? Não, peguei lá mesmo. Lá mesmo? Aí fui em Nantes Bazar, fui no médico, o médico disse, não é nada, pode tomar aqui um anti-inflamatório que resolve. Tá? Ele não diagnosticou corretamente? Não. Tá? Aí eu cheguei, tá? Eu fui até o campo 4 me arrastando. Então, assim, para ter uma ideia... Esse ano eu levei 5 horas para ir do campo 3 para o campo 4. Nesse ano eu levei 11 horas. Nossa! Aí eu cheguei me arrastando. Aí o cara disse, não, vamos descansar, quem sabe no dia seguinte você vai estar melhor. No dia seguinte eu não conseguia andar em linha reta. Nossa! Aí você tem que subir e tem que descer, né? A gente já falou sobre isso. Aí eu tinha que descer até o campo 2 para ser resgatado. Aí eu cheguei, fui até o campo 2, me arrastando também, tá, com a ajuda dos Sherpas. Cheguei no campo 2, fui para Katmandu, o cara disse, você está com pneumonia. Tá? O que eu faço? Eu falei, sabe de uma coisa? A melhor coisa para você fazer é ir para o Brasil, tá? Que lá você vai ser melhor tratado do que aqui. Tá bom, tá? Peguei o avião, vim, tá? Em 5 dias eu estava bom, estava treinando de novo. Tá? Mas perdi. Essa foi a terceira? Essa foi a terceira. E dessa vez deu tudo certo. Né? Assim, um erro que eu não cometi dessa vez, eu insisti muito para a gente ir na segunda janela, porque normalmente as janelas são no mês de maio. Né? Tá. A primeira janela é onde os Sherpas colocam as cordas, então vamos dizer, os grandes alpinistas sobem já na cola dos Sherpas. Né? Tá. Na segunda janela, né, vai o pessoal que decide na segunda, e na terceira, quem não foi, vai. Mas se você for na terceira, você não tem chance de corrigir o teu erro, e então eu insisti muito para a gente ir na segunda. Eu fui na segunda e deu tudo certo. Né? Eu subi, foi fantástico. Né? Assim, a gente subiu em 8 horas do campo 4 até o cume. 8 horas? 8 horas. Quantos metros
desse último campo? 848 metros. Tá? Assim, é 8.000 para 8.849. Tá? Uau. Mas você tem que dar uma volta, você não vai direto, né? Você tem que dar uma volta, você está subindo, é todo um esforço. E os Sherpas achavam que eu ia levar 11 horas. Né? Então, você sai no horário para chegar no nascer do sol, que é a vista mais linda é quando está nascendo o sol. Eu cheguei 3h45 da manhã. Nossa. Aí, tá? Olhei, fiquei maravilhado e voltei. Tá? As fotografias, tá, assim, Maravilhoso. ficaram horrorosas, tá? Porque Ficaram? Ficaram, tá? Assim, a minha mulher disse, você sobe lá em cima, dá para tirar essas porcarias de foto? Tá? Eu falei, pô, tava de noite, né? Não tinha, né? Assim, tinha um iPhone para tirar foto. Né? E não pode ficar muito tempo, não pode esperar, né? Pode ficar meia hora. É meia hora o limite? É o limite. Pela quantidade de oxigênio? Pela quantidade de oxigênio, tá? Porque você está consumindo oxigênio e depois, então, assim, você tem que voltar até o balcone, que dá umas 3 horas, né? Para pegar um novo oxigênio. Então, se você ficar lá 2 horas, você vai descer sem oxigênio. Uhum. E não é para qualquer um, tá? Muito menos para mim. Né? E na volta eu fiz uma besteira, né? Assim, me distraí, caí e quebrei umas costelas. Né? Que foi a que você me contou. Tá? Mas é incompetência, tá? Assim, você não pode perder em nenhum momento o foco. Você já estava relaxado, curtindo? Não, tava, sabe, o Sherpa saiu mais rápido e eu falei, não, eu vou acelerar e vou achar ele e fiz besteira e caí. Tá? Só que você cai em cima do tanque de oxigênio. Foi isso que te lesionou? Que lesionou. Aí lesionou a 9ª, 10ª, a 4ª e a 5ª. Nossa, foi bem sério, então. Bem sério. Mas aí você desce sofrendo, mas você desce direto. Você né? conseguia caminhar? Conseguia caminhar. A única coisa que eu pensei é, se eu não conseguir caminhar, Aí acabou. É resgate, né? Não tem como resgatar. Não tem como? Não, naquela altura não. Ali não tem. Não tem. Tá? Assim, aí o esforço que existe é muito grande e você vai colocar em risco mais pessoas. Nossa, eu não sabia disso. Então existe um ponto que aqui, a partir daqui, é você e Deus. Não é você e Deus, né? Assim, é você e os teus cuidados que você toma para não fazer besteira. Tá? E se você fizer besteira, que você faça pouca, né? Que foi o meu caso, né? Porque se você fizer uma besteira grande, você fica lá em cima. Nossa. Assim, o pessoal sempre me pergunta, você viu o corpo? Eu disse, não vi corpo nenhum. Tá? Tem muita gente que vê, tá? Mas aí depende de azar, tá? Eu digo azar, porque não tenho nada de emoção. Se eu não me engano, o Roman venceu próximo disso, né? Tá. O Areta viu 4 corpos, tá? Eu não vi nenhum, tá? Sim. E também, mesmo se ele tivesse a 5 metros da trilha, eu não veria porque eu estava focado. Tá? Assim, eu queria subir. Tá? Eu já estava assim, era, vamos dizer, minha última tentativa. Tá? Então, eu estava preocupado, tá, com não fazer besteira. Uhum. Tá? Eu não tava voltar vivo. Não, chegar, olhar a paisagem, tá? Mas a jornada, o mais importante era cumprir a jornada sem se perder. Que demais. E qual a sensação? Olha, é uma sensação assim de cumprir uma meta. Tá? Ou seja, você coloca, eu sempre digo assim, eu não sou nem o mais velho, tá? E nem uma pessoa assim maluca. Tá? Eu sou uma pessoa que colocou um objetivo, tá? E que conseguiu atingir o objetivo. Tá? Muitas vezes a gente não consegue atingir os objetivos, tá? E não adianta você ficar frustrado, não consegue. Tá? Assim, não, tem outras coisas, tá? Assim, que você pode ter uma satisfação. Tá? Mas você conseguir assim, fazer um objetivo, chegar naquele objetivo, ter tentado 3 vezes, tá? Que também é outra coisa. Né? Assim, quando você consegue da primeira vez, a sensação é muito boa, mas não é a mesma coisa do que você 3 vezes fez 3 besteiras diferentes e aí você não fez nada errado e deu certo. Tá? Porque às vezes você pode fazer nada errado e deu errado. Tá? E então deu certo, foi tudo fantástico. Né? Assim, as costelas doíam, mas não impediram nada. A única coisa é que eu voltei direto
do cume, eu voltei direto para o campo 2. Pode fazer isso? Não é recomendado. Tá? O recomendado é você descansar, tá? Porque quando você está cansado demais, é o caminho do inferno, né? Você poder fazer besteira. Então vamos dizer, o esforço mental de você tá cansado, tá? Não fazer besteira, é maior. Uhum. Tá? Mas você tem que fazer. Tá? Assim, o meu medo era que aquela dor ficasse tão grande que eu não conseguia se movimentar. Eu disse, não, assim, eu estava correndo uma corrida lá em Curitiba, no Morro Araçatuba. Aí eu sou meio desorientado mesmo, errei o caminho, caí num buraco. Tá? Aí me levantei, continuei correndo, terminei a corrida e comecei a sentir uma dor. Tinha quebrado umas costelas. Nossa. Tá? Mas eu já sabia como é que era. Tá? Assim, gente, você quebrou osso, hein, Joel? Você quebrou osso, hein? Quebrou, né? Eu quebrei. Você já contou umas 3 vezes, pô, quando você de bike. Não, de bike eu não quebrei costela, só quebrei bacia. Tá, mas costela eu quebrei 2 vezes, mas já sabia como é que era. Tá? Já sabia que podia nadar. Já tinha experiência. Já tinha experiência, né? Eu sabia que não podia correr, né? Joel, eu tenho asma, né? Sou asmático. Uhum. E ser asmático, pra mim, é viver com alguns períodos onde você tem crise. Uhum. Tem 10 anos da minha vida que eu não tive nada, mas teve outros períodos que eu tive. E quando eu voltei para São Paulo, porque eu morei fora, eu desconectei com o meu pneumologista que era de Salvador. Cheguei em São Paulo, cadê meu pneumologista? Não tinha. Fui em um que do mesmo jeito que te diagnosticou errado lá a pneumonia, o meu também fez isso. Se agravou de tal forma que eu fiquei 3 meses com uma bactéria super difícil de tratar. Eu tossia tanto que eu trinquei a minha costela. Foi a maior dor crônica que eu senti na minha vida. Eu não conseguia respirar. Só dói quando eu respiro. Trincou, não quebrou. Como é que você não sentia? Não, você sente dor, mas só dói quando respira. O que você vai fazer? Tá? Você vai parar de respirar? Fazer, né? Não tem o que fazer. Não. Acostuma, né? Você dói e tal. Assim, você faz um movimento mais brusco, te lembra que tá doendo. Mas o que você vai fazer? Tá? Não tem. Não tem o que fazer. Tá? Joel, como é que é na sua cabeça essa questão de meta? Eu já vi que você é um cara de meta. Uhum. Como é que você planeja o seu 2023? Como é que você te conta? Qual história que você se conta? Eu vou fazer essa prova na data tal, essa na data tal. Como é que você organiza essas metas? Eu já tenho até passagem de avião comprada. Né? Já tem tudo organizado. Tudo organizado. Você já sabe tudo que você vai fazer em 2023? Em 2023 eu vou competir o Campeonato Americano de curta. De piscina. De piscina. Tá? Eu estou tentando ver se vai ser compatível com a minha agenda de viagem. Que vai ser aonde? Vai ser em Sarasota. Tá? Sarasota. Tá, que é na Flórida. Tá. Que é um lugar legal, calor e tal. Mais parecido com a nossa vida aqui. Com a nossa vida aqui. Tá? 6 de agosto eu vou para o Canal da Mancha. Tá? E 5 de outubro eu vou para Kona para competir o Campeonato Mundial de Ironman. Esse é um campeonato que é só sobre convite, né? É só quem ganha, assim, é por slots que eles chamam. Tá? Então, para as idades onde tem mais concorrentes, tem mais slots. Para os velhinhos, tem um slot só. Ah, é? Então, você tem que ganhar. Aí é você competindo com todo mundo da sua categoria no mundo inteiro? Ou eles dividem por região? Não, cada Ironman, você tem... Todo Ironman que tiver tem um lugar, o ganhador daquela categoria vai. Entendi. Tá? Então, e você conquistou essa vaga? Agora em Cozumel. Agora em Cozumel. Domingo. Tem 3 dias que você fez um Ironman. Sim. Full. Não é meio Ironman, galera. É full. Como é que foi essa prova? Olha, apareceu todas as minhas limitações, né? Então, eu nadei muito bem. Tá? Assim, a gente teve um pequeno atraso porque a corrente estava contra. Então, os primeiros 400 metros estava muito a corrente contra, depois ficou a favor. Para todo mundo foi um problema geral? Ou foi um problema de navegação geral? Mas assim, como eles dividem, né? Quem vai fazer em menos de 1 hora, quem vai fazer... Então, quem ia fazer em 1h10, por exemplo, já pegou menos corrente do que a gente que saiu
com 1 hora. Tá? Então eu saí no grupo da frente, tá? Sai de 3 em 3, tá? E aí você passou pelo tapete e começa a marcar teu tempo. Então a natação foi super bem, porque no final... Só praia, né? Essa só praia. Não é só isso, né? No final a corrente estava super a favor, tá? Estava fazendo 1,8 a cada 100 metros. Nossa, que maravilhoso. Isso é, assim, é tempo de você, assim, na minha idade, de nadar 100 metros só, né? Então a corrente estava ajudando. Aí eu fui pedalar, né? E meu pedal é ruim, né? Então eu sofri para pedalar, mas assim, dentro do planejamento eu consegui, né? E aí na corrida eu estava muito bem, tá? Você chegou bem na corrida, então? Muito bem, tá? Ou seja, você diz que não pedala tão bem, mas isso não te desgasta para você vir para fechamento, você né? está treinado, mas você não consegue desenvolver a potência que precisa, tá? Ou seja, você faz um esforço que é maior do que seria necessário, mas também não é aquele que te desgasta, que te impeça de correr. Esse é o grande problema, né? Se você se matar no pedal, você não corre nada. Já foi. E muita gente acontece isso, né? Infelizmente. Desliga, né? Desliga. Então, esse ano tinha muita gente andando, porque tinha o calor, né? Assim, Cozumel não estava muito quente, mas estava quente. Desidrata bastante, né? Você tem que estar ali, sabe? Tem que se hidratar, tem que tal. Mas aí eu corri super bem, né? Então eu não sei se eu falei, mas eu fiquei em 32º na piscina, no mar, né? Na piscina, na água. Na água. Eu fiquei em 584 no pedal e 199 na maratona. Não, esse fechamento foi absurdo. Assim, você buscou muita gente, né? Busquei muita gente. Buscou muita gente, né? Deve ter sido... eu não sou um cara de... Eu sou mais forte, então minhas provas são mais curtas. Mas eu já fiz algumas provas de triatlon, já fiz duatlon. E é muito chato quando as pessoas estão te passando, né? E eu sinto isso, porque eu fui nadador, então eu saio da água em primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Aí daqui a pouco todo mundo me passando, ó, pá, é muito ruim, né? É horrível. Então deve ter sido uma sensação incrível buscar essa galera, né? Foi ótimo. Assim, o cara, um amigo meu, tá, que eu conheci lá, tá, assim, ele me passou na bicicleta, né? Na primeira volta eu já estava na frente dele. Mesmo? Ele falou, não, vou com você. Eu falei, venha. À vontade. Venha. E aí ele disse, não, assim, não dá. Esse ritmo está muito forte e ele ficou um pouco para trás. Mas o pedal dele foi muito melhor que o meu. Né? E a natação, ele nada mais ou menos. Ele era nadador também quando era jovem. Eu fiz 50 minutos, né? Ele fez 52, né? Quer dizer, ele estava perfeito, né? Assim, então... Como é que você está sentindo agora? Depois dessa prova, 3 dias depois da prova? Eu tô pronto, amanhã eu começo a treinar de volta. Você não está sentindo dor? A musculatura não está desgastada? Tá um pouco, né? Assim, tem uma dor, tem umas bolhas, tá na mão, as coisas de segurar o pedal, mal, né? Se segurasse certo eu não fazia bolha, mas tudo bem. Mas estou ótimo, tá? E amanhã eu começo a treinar e segunda-feira aí o treino de natação começa a ser muito mais forte. Já pauleira para o Canal da Mancha. Né? Para o Canal da Mancha. Então vai começar a subir, vai sair de 6 até uns 14 por dia. Né? O seu pico vai ser 14 quilômetros por dia. Tem uns testes, né? Que o pessoal chama o teste do Igor, né? Que é o Igor de Souza. Ah, sim, famosinho. O Igor diz, não, você tem que ir 10 horas para a piscina. Tá? Então eu vou fazer umas 2, 3 vezes isso, né? Mas aí 10 horas se nada, sei lá, né? Uns 35, 40 quilômetros, né? Mas... Tem umas provinhas aqui no Brasil que são legais de fazer, né? Mais longas, né? Eu esqueci agora os nomes. Tem várias, tá? Eu fui fazer o 14 bis, né? 14 bis é uma bem conhecida. Eu fui fazer agora, né? 2 semanas antes. Quantos quilômetros são? São 24. 24, né? Mas tava água fria, né? Eu não aguentei. Não aguentou? Não aguentei. E não é uma água tão fria quanto a que você vai pegar, né? Não. E o meu técnico disse, não, tá, você não estava preparado, então você devia ter nadado um pouco em água fria. Eu falei, Você teve hipotermia a primeira vez?
Não. Tá? Não teve. Não, a primeira vez no Canal da Mancha, tá? Assim, a segunda vez que eu quase cheguei no Canal da Mancha, eu achava que estava bem, tá? Assim, eu via a terra, eu não via mais nada, tá? Não ouvia nada, não queria nem saber o que estavam falando, eu queria chegar, tá? Aí o Igor entrou, o Igor era o meu técnico, ele entrou na água e me tirou da água, tá? Ele viu que não estava seguro. Viu que não estava e eu só fui descobrir que tinha saído uns 15 minutos depois, tá? Nossa. Mas Você tava num flow. eu tava nadando, tá? Assim. Aí o Igor disse, não, tá, você não estava pegando água, não estava fazendo nada direito, né? Então tudo bem. E no Canal da Mancha, tá, a decisão de que se o nadador continua ou não é do pessoal do barco. Não é? É. Ah. Tá, você não tem esse poder de dizer, não, eu vou continuar, porque morreu há uns 35 anos atrás uma nadadora brasileira, tá, que dizia, não, eu estou bem, e não tiraram ela da água. Quando tiraram ela da água, ela morreu de hipotermia, tá, que é uma morte horrível. Horrível, né? Então, ficou isso, tá? O nadador, se quer sair, é uma decisão dele, tá? Agora, se ele não quer sair de jeito nenhum e o pessoal do barco acha que ele não tem condições, eles tiram ele na mar. Na mar. Que é uma segurança, tá? E esse time é super importante, né? É, inclusive, fundamental. o navegador deve ser... O Canal da Mancha é inglês, né? Então é tudo organizado, tem 6 barcos só que são autorizados, tem o período que eles vão fazer, você tem que fazer a reserva com antecedência, tá? É tudo inglês, né? Assim, você não pode usar roupa, porque, né, o primeiro que atravessou era sem roupa, então ninguém pode usar roupa. A gente usa um creme que foi feito para dar uso a damas, não sei se você lembra. Eu vejo, o pessoal fica... Tem gente que vai todo preto, né? Eu vou todo branco. Você vai todo branco. Todo branco. E né? essa é para quê? É para isolamento térmico? É um protetor solar, tá, e um pouco de isolamento térmico. Tá. Tá? É as duas coisas juntas. Fricção? A fricção... Não tem mágica, né? Não tem mágica. Tá? Vai ter. Isso é treino, né? É treino. Tá? Você tem que ter a abraçada correta, tem que estar com o creme no lugar certo. Girar bem o tronco. Tá? Tem que fazer a barba, né? Que é uma coisa que... porque raspa, né? Então, você tem que estar ali 100%. Se você tem uma foto no meu livro, tá? Que está lá, tá? Assim, você fica, só aparece o óculos, tá? O resto é tudo branco. Tá? Vou mostrar o livro. Ele trouxe um livro que ele escreveu, um livro enorme. O livro é esse aqui. Obrigado, tá? Joel. Obrigado pela gentileza. Tá. Quem escreveu foi o jornalista Erivelto Oliveira. Tá? Fizemos... Suba, nade, corra, pedale. E aproveite a paisagem. Do Monte Everest ao Canal da Mancha, os desafios do homem que virou atleta aos 50 anos, contados pelo jornalista Erivelto Oliveira. Exato. Quantas páginas tem aqui? Tem umas 300 e poucas. 300 e poucas páginas. Porque tem toda a história, tem um conjunto de fotos, tá? Assim, que são tem todas fotos, amadoras. que tá? legal. Que está no final do livro, porque senão encarecia muito o livro. Isso é capa dura, né? É capa semidura, né? Que lindo, ficou lindo esse livro. Essa capa é um pôster, né? E aí tem... Ela destaca. Ela destaca. Tá? Que tem fotos suas das provas. Das provas, tem... Assim, a capa do livro é o Vitor, tá? O Joca e eu, tá? Lá em Góquio. Tá? Que demais, ficou muito legal isso aqui. Essa daqui? Não, essa aí é o Concagua. Tá? Essa é a Concagua. Essa daqui, tá? Que é... Tá. É o Vitor, o Joca e eu. Essa daqui, ó, Bruno, não sei se dá pra ver aí, essa foto aqui de baixo. Eles 3. Pô, muito legal. Então aqui você conta todas as histórias, menos a última que foi... O Everest. O Everest. Essa vai ficar para complemento. Eu vou mandar por e-mail para todo mundo que já pediu o livro. Eu vou colocar para download. E aí, se tiver uma nova edição do livro, aí eu vou contar as minhas aventuras de triatlon, o Canal da Mancha e o Everest. As fotos estão aqui tem bastante foto, Joel. Cada capítulo tem um conjunto de fotos. Tá? Uau, muita foto.
Né? Aqui no final tem bastante também, né? Tem a foto da família, compilado. tem a foto dos Iron, corrida, Pô, cruz. que demais. Isso daqui é um... É você deixando uma parte do seu legado aí para as pessoas? Não, o que aconteceu foi o seguinte, assim, quando os meus netos começaram, quando eles eram menores, tá, em 2013, quando eles começaram a contar que eu fui pro Everest, tá, com o maior orgulho. com o maior orgulho, tá, as professoras diziam, tá, que eles estavam mentindo. Né? Acho que é mentira. Né? E os amigos também. Tá? E aí eu fui quando eu voltei do Everest, mesmo sem ter conseguido, eu fui lá e dei uma palestra e viram que era verdade. Tá? E agora, o filho da minha nora, tá, também contou e disseram que era mentira. Tá? Mas quando eu fiz o livro, eu fiz para eles. Tá? Que legal. Para mostrar para eles o que eu fazia, para tentar mostrar para eles, para se interessar mais por exercício, para saber, tá, onde é que eu ficava nas montanhas, como é que funcionava, para não ser só um mito, né? Ser como é que funciona a coisa. E aí eu fui imprimir o livro, depois que estava pronto, aí começa aquela história, não, se você fizer 100 é muito pouco, se fizer é quase o mesmo preço, não vale a pena e tal. Tem que fazer bastante, né? Tem que fazer bastante. Então eu fiz uma tiragem e resolvi, tá? O livro era o meu investimento pessoal, tá? Eu fiz o livro, tá? E resolvi então transformar num projeto social, que é, com as doações dos leitores, eu compro cestas básicas e distribuo para ONGs que atendem pessoas necessitadas, tá? Pessoas em risco, famílias de crianças que têm câncer. Então, eu já distribuí, tá? 3.000 e poucas cestas. A ideia inicial era distribuir 3.000. Uhum. Aí um amigo disse, não, tá assim, 3.000 é muito pouco, então você tem que distribuir 8.849. Legal, legal. Então eu agora transformei o projeto do Pico da Neblina até o cume do Everest. E vou distribuindo. Tá? Então eu, com as doações dos leitores e com as palestras que eu dou, uma parte do dinheiro eu compro cestas básicas, tá? Uma parte eu pago as pessoas que trabalham para conseguir as palestras. E aí a gente vai trabalhar o ano inteiro que vem, tá? Para conseguir fazer. Que demais. Porque depois, quando eu voltei do Everest, né, assim, eu dei uma entrevista na Rede Globo, que apareceu no Jornal Nacional, então isso deu uma repercussão muito grande. Aí eu sempre digo, é uns 15 minutos de fama que... Bom, né? Tem muito impacto, né? Tem muito impacto. Então, isso gerou uma movimentação muito grande do livro. Né? Aí eu dizia assim, eu ficava com dor na mão, porque para economizar... Autógrafo, né? Não, todo livro vai com dedicatória, vai com... Esse aqui tem também? Não, eu vou escrever, calma. Ele né? tá com a mão cansada, Bruno, a gente deixa... Não, mas eu faço questão, né? Lá em Curitiba eu entrego pessoalmente. Que demais. Porque é uma maneira de... Quem compra, você vai lá e entrega. Entrega. Não compra. Quem doa, né? Não importa quanto doa, tá. Eu vou lá e entrego. Tá? Assim, aí tem coisas, histórias, assim, pessoas que dizem, ai meu Deus, esqueci de tirar uma foto, você pode voltar? Posso voltar. Não acredito. Aí você volta, tá? Aí diz, não, tá, mas vamos voltar amanhã que eu vou chamar meus amigos também para te conhecer e tal, aí mais livros e tal. Então, é um trabalho, tá, muito interessante. E aí, o que eu faço? Tá, assim, como, vamos dizer, os livros é picado, é todo dia, tá, eu mesmo empacoto e tal, enquanto eu estou trabalhando, eu vou lá, tá, como hobby, tá, eu vou empacotando os livros, assinando e despachando. Demais. E também respondo os e-mails, tá? Porque muita gente diz, não, você pede para o Joel. Eu falei, não, sou eu mesmo que respondo, pode ficar tranquilo. Porque se eu tivesse que contratar uma pessoa, é menos cestas básicas que eu distribuía. Tá? E isso daí, né, assim, o meu trabalho permite isso. Uhum. Tá? Então, ficou todo um processo, tá, que ajuda muito, tá, a resolver essas coisas. Onde que eu posso fazer doações? Quem tiver interessado ou seja, eu não consigo comprar o livro, eu faço uma doação. Você pede o livro. E isso te dá o livro. Você pede o livro, eu mando o livro e você faz uma doação. Tá. O Pix do livro e o pedido do livro é um e-mail, é livrojoelkrieger@gmail.com. Legal. Tá? A pessoa pede, eu mando,
né? Assim, a pessoa doa, tá? O frete, o Correio Brasileiro tem um frete especial para livro, é R$16 para qualquer lugar do Brasil. Ah, não sabia. Que legal. É muito legal. Então, bom, Simplifica, né? Simplifica e o controle é fácil, né? E a pessoa, assim, não tem que ficar... Não, passe o teu CEP que eu mando. Para livro, é isso. Então, eu pacoto, mando. Aí eu já mandei para todos os estados do país. Nossa. Né? Assim, já mandei para interior, para capital. Aqui em São Paulo, quando eu estou em São Paulo, que meu filho mora aqui, às vezes eu entrego pessoalmente para a pessoa, né? Porque é uma maneira de mostrar, né, assim, que quanto o leitor é importante, né, para saber e também para mostrar, né, muita gente de esporte, muita gente tal, que teve junto comigo nessas aventuras. Então, tem a Marta Iso, que é uma nadadora. Essa é bem conhecida também, né? Que já fez várias travessias do Canal da Mancha. Então, ela me ajuda também. Então, é todo um trabalho, né, para conseguir reunir isso. Tá? E o que eu digo, é uma gota no oceano, é uma gota no oceano, mas se cada um botar uma gota no oceano, o oceano aumenta um pouquinho. Tá? Joel, você, essa trajetória incrível que você teve, esse livro que você escreveu, que teve um pouquinho dos seus netos em mente, o que você quer passar de mensagem para as pessoas, para os seus netos, quando tiverem um pouco mais velho? O que com toda essa bagagem que você construiu ao longo do tempo, você acha que é importante as pessoas se preocuparem? Olha, eu digo assim, a gente tem que pensar em metas possíveis, tá? E ir atrás de cumprir essas metas. Tá? Porque normalmente a gente nem percebe, mas cada dia você põe uma meta para você. Tá? Trabalhar, cumprir horário, etc. Tá? E às vezes as pessoas não veem, tá, o quanto elas podem fazer. Tá? Quanto, por exemplo, o que eu tento transmitir, principalmente para as pessoas mais idosas, quanto importante é fazer um pouquinho de exercício, tá, para poder melhorar a tua condição de vida. A gente vai viver mais, é natural hoje. Tá? Assim, com medicamento, com tudo, com a evolução da medicina, a evolução do próprio corpo humano, você tem que viver com qualidade de vida. Então, o que eu procuro mostrar é que é possível, mas que tem que pensar o que fazer. Tá? Não adianta botar uma meta impossível que você não vai conseguir. Então, você tem que procurar metas possíveis e se esforçar para chegar nisso. Então, você tem que estudar a meta para saber se você tem condições de fazer ou não. Tá? Porque é fácil dizer assim, não, eu quero subir o Everest. Não, mas você tem que se preparar. Qual que é o preço que se paga para subir o Everest, né? Qualquer um pode fazer. Tá? Eu repito isso exaustivamente. E as pessoas dizem, não, tá, porque você tem tempo. Eu falei, não. Tá, é isso, as pessoas sempre falam isso, você tem tempo. Você tem tempo, tá? Você é tranquilo. Tá? Assim, não, tá? Assim, você tem que planejar. Assim, eu levei, para ir para o Everest, eu levei 2 anos planejando, organizando, aprendendo, comprando material, né? Assim, às vezes errando. Né? Assim, quando eu fui fazer o trekking do Everest, a primeira vez, eu ia para uma feira de computação em Atlanta. Uhum. Aí chegamos em Miami, que é um lugar que é o paraíso dos outlets, né? Comprei uma bota. Né? Aí cheguei em Atlanta, estávamos passeando no shopping, tinha uma loja igual. Eu levei para o cara e disse, olha, essa bota, você acha que dá para fazer o trekking do Everest? Ele falou, não, tá tudo errado, essa bota não serve. Nossa. Você traga, tá, as tuas botas que a gente troca. Aí ele trocou a bota por uma bota, eu tenho a mesma bota até hoje, está lá guardada. Mesmo? Por quê? Porque você tem que saber o que está fazendo. Tá? Então, às vezes, assim, o vendedor, no afã de vender, diz, não, tá, essa aqui serve, porque é o que ele tem para vender, mas não é. Tá? É um processo imersivo tão grande num universo diferente que são muitos detalhes que você precisa aprender, né? Detalhes fisiológicos, detalhes de equipamentos, de ferramentas, de suplemento, de condicionamento. É uma nova vida. Né? É uma empresa. Tá? É uma empresa. É uma empresa que tem uma equipe multidisciplinar, tá? Que cobre cada coisa. Eu tenho um cardiologista, tá? Que eu faço revisão todo ano.
né? A Nutri. Eu tenho a nutricionista, eu tenho a fisioterapia, tá? Depois não tem jeito. Dessas idiotices que eu fiz, tá? Eu preciso de uma fisioterapeuta, eu tenho o técnico de natação e tenho o técnico de triatlon, né? Por quê? Porque não adianta você querer fazer sozinho. Não né? tem assim, como, é. Não, e mesmo assim, a corrida, né, que é uma coisa mais natural, as pessoas saem correndo. Eu digo, não, tem que ter uma assessoria. Tá? Porque às vezes você faz um esforço muito maior que é necessário para atingir a meta que você quer. Você quer correr 5 quilômetros e você não tem o conhecimento, o que precisa para fazer isso, às vezes você vai correr mais, vai se quebrar e não vai conseguir fazer os teus 5 quilômetros. Então, conhecimento é para ser compartilhado. Então, você achar que você sabe tudo, não existe. Tá? Então, você precisa ter gente que te ajude a atingir suas metas. Então, fixou uma meta, vê o que precisa. Tá? Uma empresa faz isso. É verdade. Né? Todo mundo faz isso. Tá? Então, quando eu dou palestra nas empresas, eu mostro muito que esse processo é muito similar. Né? Assim, você tem que ter uma equipe multidisciplinar, você tem que ter uma equipe especializada em tudo que vai mostrar dentro do teu projeto. Você tem que ter prazo, você tem que ter organização, você tem que ter meta, tem que ter plano para atingir aquilo. Quer dizer, é o dia a dia. Né? Não é muito diferente, né? Quem trabalha no mercado corporativo sabe. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Tá? Só que você mostrando que você atinge outras coisas com isso. Assim, eu tenho, assim, empresas internacionais fazem muito hoje, tá? Voltou muito a atenção à saúde física para ajudar a saúde mental. Então eles fazem projetos assim, para envolver os funcionários todos, né, num processo de exercício para poder evitar, né, o grande problema que é hoje, tá? Que é burnout, é exaustivo, sabe, a pessoa não mudar de emprego toda hora sem ter um objetivo fixo. Isso tudo o esporte ensina a gente. Tá? O exercício ensina. Tá? Assim, você tem que fazer uma maratona. Tá? Não adianta você correr 100 metros. Tá? Assim, ainda falta 42 mil, tá? metros para você correr. Então, te prepara para até principalmente assim. Eu acho que essa nova geração, todo mundo tem reclamado um pouco de que é uma geração que não tem aceitado tanto as dores. Tudo parece estar muito fácil, né? Eu não sei se é a sua interpretação das gerações. Porque teve gente que chegou pra mim e falou assim, Toledo, toda geração sempre reclamou da próxima geração. Sempre foi assim, sempre vai ser. Tem gente que pensa assim. Mas eu tenho acompanhado e eu tenho visto que, poxa, não é bem assim, né? Não, eu acho que, sabe, o choque de geração sempre vai existir, né? Assim, aquela velha piada assim, meu pai era um burro, tá? E quando eu cheguei aos 18 eu descobri que ele era um pouco mais inteligente do que eu imaginava. Continua sendo assim, tá? Mas isso dentro das empresas, tá, é um problema, tá? Que você tem que trabalhar, tá, com todo mundo, tá, para que isso não aconteça, tá? Porque o resultado da empresa vai depender do trabalho de todos, tá? Não é um trabalho individual. Tá? Então, você vencer essa barreira, tá? Assim, é uma coisa, tá, que você tem que ter uma atividade, tá, lúdica que junta as gerações num objetivo. E o esporte é uma das coisas que pode ajudar. Verdade. Então, a gente consegue muito, tá, pensando nesse aspecto. Joel, queria primeiro te dar parabéns por tudo que você fez. Você é uma inspiração. Quero ser como você. Ter a disciplina de nunca desistir dos meus sonhos e eu acho que a gente precisa ter uma habilidade de sempre conseguir criar novos sonhos. Porque acho que a partir do momento que você deixa de ter sonho, é o momento que você vai deixar de se esforçar para buscar algo, que melhorar, evoluir. Então, quando eu escutei sua história pela primeira vez, eu falei, que homem. Quero muito conhecê-lo, quero muito conversar com ele, contar a história dele. Então, parabéns. Ser um exemplo, ser uma referência.
continue assim, construindo muitas histórias, que venham muitos livros pela frente. E fica à vontade de mandar qualquer mensagem, sei que você tem dado muita palestra. Quem quiser comprar o livro, fazer a doação, quem quiser contratar a palestra do Joel, fica à vontade. Olha, a minha mensagem final, tá, assim, é que é tudo possível, tá, e que não tem idade, tá, para você começar. Tá? Eu acho que essa é a mais importante. Tá? Porque hoje, tá, você tem que aproveitar, tá, que a tua vida é cada vez mais prolongada. Você cada vez pode aproveitar. Eu espero ver meus bisnetos. Eu tenho neto de 21 anos. Né? Nossa, é mesmo? É. Tá? Então, assim, a minha mãe tem 90, já tem bisnetos, né? Assim, e daqui a pouco, se ela bobear, vai ter, né? Tetranetos, né? É uma coisa que, assim, é uma coisa que dá satisfação, tá? Você poder levantar, poder não ser tratado, tá, como um coitadinho, tá? Assim, eu sempre digo, ó, eu não quero cartão de idoso, tá? Primeiro porque eu não preciso do carimbo, segundo porque eu posso andar um pouquinho mais, tá, para chegar onde eu preciso, tá? Porque aquilo é para quem, tá, precisa. Tá? Então, na maioria dos países, tá, tem para pessoas com problemas físicos, tá? Não para idosos. Idoso. É mesmo? É, tá. Legal idoso isso. Tem que... Tá, é igual a qualquer um. Tá? Envelhecer não é uma condição, Não, é natural. Agora, você está sentindo dor, você tem algum problema, aí tudo bem, né? Faz sentido isso. Faz sentido, mas o grande problema, tá, é que no Brasil, assim, tem esse estigma, né? Assim, demais. Assim, eu sempre digo, eu só aproveito do fato de ter um pouco mais de idade na fila do avião, né? Porque é onde você dá embarca a confusão. primeiro. Porque pelo menos eu tenho onde deixar a minha mala de mão, tá? Senão é um outro problema. Verdade. Mas o resto, né? Ninguém quase precisa. Tá? E quem precisa, aí sim, tá? Tem que ter a prioridade. Mas o resto, tá, é o dia a dia. Obrigado. Valeu. Obrigado pela oportunidade. Tá? Espero poder voltar depois do canal da Mancha. Com certeza, sem a menor dúvida. Quero muito saber dessa história, porque você tem tantas histórias que precisa de uns 20 podcasts, provavelmente por ano, né? Mas tá convidado, já fica o convite aqui. Quando você quiser voltar, o convite está aberto. Vou adorar escutar mais sobre essa história. Muito obrigado. Obrigado, Joel. Valeu. Você que ficou até o final, não esquece, deixa aí seu like, ficou com alguma dúvida, coloca aqui que a gente manda pro Joel para ele responder. Não esquece, a gente vai deixar o link aqui embaixo para você poder mandar um e-mail para você adquirir a sua cópia. Se você for de Curitiba, quem sabe ele não vai entregar aí nas suas mãos. Se for entregar, não esquece de tirar a foto. Se você for de outra região, não deixa de comprar também, porque isso daqui ele não leva R$1, isso daqui é doado 100%. Como cestas básicas para diversas instituições que ele trabalha. Beleza? Um beijo para você e até a próxima semana.